filosofia da ética, pensar um pouco sobre o que é isso que a gente chama de ética. Parece que esse nome possui um peso grande, assim, né? Ética, nossa, você tem que ser ético. E, na verdade, ética é a conduta que rege a sociedade. Então, o que a gente escolhe ser o que é certo ou errado dentro das nossas circunstâncias, dentro da nossa cultura, a gente vai apontando, ó, essas situações não estão certas, não estão sendo justas, e também tem muito a ver com a felicidade. Será que essas ações, essas medidas nos trazem uma felicidade maior ou menor, né? Isso tem bastante a ver com a ética utilitarista, né? Com o prazer. Aquilo que é ético é aquilo que me dá mais prazer. Mas também a gente pode pensar na ética de virtudes, que eu acho que é a maneira de pensar que eu mais gosto, que é a virtude são esses princípios que você quer adquirir dentro de você mesmo. Então, tem dois caminhos aqui da ética de virtudes que me chamam bastante atenção, que é a do Tao, né, que trabalha bastante as nossas virtudes interiores, e a ética de Aristóteles também, que foi um filósofo que pensou sobre essa ética de virtudes e principalmente que a atitude ética virtuosa estaria dentro de um equilíbrio das nossas ações. Então, vou mostrar aqui um quadrinho. Então, aqui temos os nossos atos, a essência, o justo meio e a falta. Então, o justo meio seria onde está o equilíbrio, onde está a nossa atitude mais ética. Então, nos nossos atos de confiança, quando temos uma falta de confiança, estamos sendo covardes. E no excesso, podemos ser imprudentes. E o justamente seria a coragem, que é esse meio termo onde está o equilíbrio. E o equilíbrio é a atitude ética, ou o equilíbrio, o caminho do meio, é o nosso melhor caminho, que a gente poderia se basear, ter como exemplo para estarmos de acordo com aquilo que a gente quer ser, com o que a gente enxerga como ser a melhor atitude, dado o nosso contexto. Então, atos de prazer, se excedemos os nossos prazeres, por exemplo, seria uma gula. Mas a falta é a insensibilidade. E o justo meio é a parcimônia. Então, quando faltamos com prazer, não sentimos nada. Somos indiferentes, mas podemos sentir prazer, mas esse prazer tem que ser bem aproveitado no sentido de não chegar num nível de gula, de excesso, de nos deixar cegos em busca só do prazer, mas também não podemos deixar de sentir. Então, parcimônia seria algo que estaria nesse meio. Eu acho que a parcimônia em tudo, né, é algo que deveríamos ter parcimônia em tudo. E a honra, se a gente excede a honra, a gente pode cair numa vaidade. Então, a gente vê aqui a questão do nosso ego, onde a gente quer ter honra, queremos ser honrados, queremos ter essa validação e reconhecimento. Mas se a gente também não briga pela nossa honra, se a gente exclui esse sentimento da nossa vida, a gente se torna passivo, né? Então, ninguém respeita a gente. Então, o respeito é o justo meio, justamente. Então, a gente tem que saber nos valorizar, nos dar o respeito, não deixar as outras pessoas nos desrespeitarem, porque a gente sabe quem a gente é, o que a gente fez, mas não deixar isso subir a cabeça. Então, esses são exemplos de éticas virtuosas, onde a gente vai buscando nas nossas atitudes encontrar esse caminho do meio, que é onde está o equilíbrio, e a gente vai agindo e buscando ser dessa forma porque somos virtuosos, porque temos essas virtudes em nós, não porque a gente espera que o mundo seja dessa forma ou que a gente precisa trazer algum tipo de justiça para o mundo, impor as nossas vontades sobre as outras. Eu acho que isso também é um pensamento da ética. A nossa ação vai até o momento que ela não afeta a outra pessoa, e minha forma de pensar não pode passar uma forma, digamos assim, violenta por cima da outra. Então, temos que conseguir encontrar o meio termo, o justo meio. Então, a gente pode pensar que a felicidade, ela está presa às situações. Se eu não consigo estar num ambiente onde eu posso avaliar minhas atitudes e não tenho exemplos
de atitudes parcimônicas, será que ao invés de querer mais felicidade para o maior número de pessoas, não deveríamos procurar com mais modéstia e humildade a menor quantidade de sofrimento para todos? Será que a gente às vezes não está esquecendo que somos também produtos do meio e que às vezes a minha maior felicidade afeta a felicidade do outro? E então a gente começa a passar aqui num debate político também, político-social, onde a gente precisa começar a perceber do lugar onde nós estamos falando. Se às vezes a minha categoria social e política ela não é privilegiada e às vezes só de eu pensar de uma forma eu posso estar afetando um outro, posso estar privilegiando os meus que estão perto de mim e por isso excluindo aqueles que não concordam comigo ou se diferem de mim. Então, por isso eu acho que é importante aqui o debate sobre a ética, pois ela nos faz pensar sobre essas nossas condutas. E indo além disso, quais questões são questões éticas hoje na sociedade? Muito se fala em melhoramento genético, questões atreladas à biologia, mas também questões sociais. Por exemplo, o debate sobre a questão de gênero, a questão do machismo, a questão do racismo. Então, um pouco sobre isso também que eu queria comentar aqui com vocês. Na minha faculdade, eu tive a chance e a oportunidade de fazer o meu trabalho de conclusão de curso a respeito da desigualdade e de gênero e raça vividos dentro da filosofia, onde eu entrevistei alguns alunos da filosofia para saber o que eles pensavam sobre esse assunto, pois a filosofia tem uma tradição bastante machista. Por exemplo, se você pensa em filósofos ou em filosofia, você dificilmente vai pensar numa filósofa. Hoje em dia é um pouco menos, mas na tradição histórica da filosofia, a gente tem quem? Sócrates, Platão, Kant, Descartes, Nietzsche, Marx, Foucault, entende? São essas pessoas e a gente começa a perceber que tem um padrão aqui. Quem são essas pessoas? São filósofos, homens, brancos. Não tem filósofos negros, muito menos filósofas negras, que estão na tradição eurocentrista de ensino da filosofia, ou seja, da filosofia ocidental. Estou falando aqui do padrão. E lógico que existem exceções, e essas exceções que fazem valer a pena a filosofia, mostrando diferente, né? Que existem pensadoras mulheres super importantes, como Angela Davis, pensadoras brasileiras, como Sueli Carneiro, Marilena de Chauí, que fizeram um debate tão grande sobre essas questões de gênero e raça na filosofia. Então, são debates mais contemporâneos que trazem à tona o pensamento dessas filósofas, mas que antigamente isso nem se passava pela cabeça dos filósofos, né? Então, o quão importante a gente pensar também nisso, né? Quem é os formadores de opiniões, quem são essas pessoas, da onde elas vêm, quais são o contexto social e político delas, porque uma coisa é você falar da obra e outra coisa é você falar da vida do autor, de quem eles são, de qual realidade eles falam, e isso vai mostrando se a filosofia que eles teorizaram, de fato, vem de uma verdade que condiz com a realidade, e não somente especulações filosóficas, intelectuais que podem acabar excluindo a produção de pensamento divergente e diferente de outras pessoas. Então, eu estudei um pouco isso na universidade, a teoria da interseccionalidade, para a gente entender que cada um fala de um lugar, de um contexto, e que às vezes a gente produz e reproduz ações que perpetuam o privilégio de algumas classes e de algumas pessoas, e que para a gente diminuir essas desigualdades, a gente precisa combater elas com debates produtivos, críticos, evidenciando pesquisas não evidenciadas ou apagadas da produção do pensamento tradicional. Então, fica aqui no registro, né, da gente poder falar mais disso nas nossas discussões futuras
e aprender a importância cada vez mais, aprender a importância de falar sobre isso e dos discursos antirracistas e discursos machistas da luta pela desigualdade.